Olá, é um prazer estar aqui e poder participar do Fórum Acidente de Trabalho, essa iniciativa tão importante, organizada pelo professor Idelberto, nosso querido Pará, da Unesp de Botucatu, e o professor Rodolfo Vilela, da Saúde Pública da USP. Então, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse importante espaço para apresentar o nosso livro, né, o livro do nosso laboratório, de 15 anos do Ergolab, né? Saberes e Transformações do Trabalho Vivo, um livro que foi lançado o ano passado e que a gente vai apresentar minimamente aqui para vocês. Eu começo, então, explicando um pouco sobre o Ergolab, como é que ele surgiu. Eu sou Sandra Gema, professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp do campus de Limeira, e o Laboratório de Ergonomia, Saúde e Trabalho começa suas atividades em 2009, no começo da FCA. Mas ele oficialmente foi criado como um grupo de pesquisa no CNPq pela Unicamp, né? Foi acreditado pela Unicamp em 2010. Nós começamos com pesquisas de iniciação científica, mas um marco importante para a constituição do nosso laboratório foi o ingresso dos estudantes de pós-graduação com o início do nosso mestrado, do ICSA, do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E esse mestrado propiciou, então, o desenvolvimento maior de pesquisas. Também conseguimos financiamentos para a realização das pesquisas por meio de alguns projetos que vão ser detalhados aqui. Então, o nosso foco é estudar o trabalho por meio das disciplinas das ciências do trabalho, que tem como mote o trabalho vivo, o trabalho real, ou seja, nos interessa realmente o que as pessoas fazem, como fazem, quais são as dificuldades que elas encontram no trabalho, quais são as estratégias que elas desenvolvem para fazer frente a essas dificuldades e compreender, portanto, os riscos que estão relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, o nosso objetivo sempre foi buscar, como é a máxima, o título do livro, né, de ergonomia, que é a nossa Bíblia, compreender o trabalho para transformá-lo. Então, e ao mesmo tempo, enquanto transformamos o trabalho, a gente também vai melhor compreendendo. Então, esse olhar sobre a atividade humana, colocar o trabalho no centro das discussões, o trabalho que é tão invisibilizado, que tem sido fortemente precarizado pelas novas formas de gestão e organização do trabalho, né? Então, é esse foco que a gente sempre procurou dar voz aos trabalhadores e poder mostrar o trabalho pelas lentes de quem trabalha, né? Então, essa realidade a partir dos trabalhadores e trabalhadoras é que sempre nos motivou e, portanto, a transformação dessas condições. E então, eu deixo aqui também os nossos agradecimentos aos mais distintos trabalhadores, e trabalhadores dos mais distintos níveis hierárquicos, né? Os mais no chão de fábrica, como a gente fala, os operadores, mas também os gestores que nos receberam nas distintas pesquisas que realizamos. A gente fez pesquisas no setor da agricultura, no setor de semijoias, na construção civil, são várias pesquisas, nem todas elas estão retratadas aqui, mas vários segmentos da educação, da saúde foram estudados e vocês vão ter um pouquinho aqui, uma amostra do que tem sido o nosso laboratório nesses 15 anos, por meio da publicação desse livro comemorativo. E falando no livro, nada melhor do que o Murilo para contar para a gente um pouquinho da história da arte do nosso livro, de outras artes que o Murilo tem feito e que tem trazido essa contribuição aí tão importante, sensível, né, para as nossas divulgações. Então, com você, Murilo. Muito obrigado. Sigo aqui. Quando a gente fala na experiência desse livro, né, quando fui envolvido no grupo e vocês me colocaram a par das discussões, naturalmente saiu um pouco da ideia que esse livro ele é um conjunto, né, que mostra diversos registros, né, da trajetória do Ergolab. Então, a gente já tinha um arquivo para o site de uma galeria de diversas experiências, né, fotos das pesquisadoras, pesquisadores,
um pouco de trabalho de campo, um pouco de apresentações, né? Então, como a professora Sandra adiantou, eu tenho uma grata experiência de nos últimos, acho que últimos 4 anos, né, participar visualmente e também, né, também como pesquisador, também como estudante, mas colocar tudo isso numa linguagem visual para os seminários do Ergolab ou mesmo para o livro anterior, Atividade em Foco, né, o livro da professora Sandra. Então, isso para mim é uma grata experiência. E quando a gente começou a discutir sobre a proposta desse livro, foi possível resgatar essas fotos, esses registros, mas, claro, estavam nos formatos de foto ou institucional ou de celular, algumas fotos espontâneas, algumas fotos mais antigas são mais institucionais e outras novas têm mais essa cara de selfie, né? Um estudante em primeiro plano, os outros atrás. Nós começamos a reunir isso e, pouco a pouco, começamos a tentar criar um mosaico com essas fotos, né? E alguém no grupo, perdão que agora não me lembro quem de vocês, mas falou, nossa, essa questão parece aqueles negativos de foto, né? De foto analógica, aqueles rolos de filme, então... O que já me levou a sair daquela cor normal do Ergolab, que é o branco com um azul acinzentado, né, azul clarinho, para tentar ganhar um pouco mais de expressão, de intensidade com essa cor próxima ao vermelho. Ela não é exatamente aquela cor, o vermelho escuro, né, dos filmes de fotografia antigos, tal, porque ele mistura um pouquinho com o azul, mas enfim, isso é um detalhe. Agora, o maior trabalho mesmo, a professora Sandra participou muito comigo nisso, foi tentar não esquecer de ninguém, até porque o livro, a diagramação dele tem uma área nobre, e daqui para cá, onde vocês veem essa máscara transparente, é uma área onde a gente começa a repetir fotos. Os olhares mais atentos vão começar a olhar de pertinho aqui, visualizar, ou no PDF digital também dá para ver, mas podem ter certeza que ninguém foi esquecido e todos estão aqui. O que tem daqui para cá são repetições das fotos e sempre com o trabalho de tentar tornar isso um pouquinho mais dinâmico, né? Não colocar muitas fotos similares próximas, né? Então, isso norteou um pouquinho o trabalho da capa, né? No Atividade em Foco, a gente fez um trabalho que envolvia um projeto gráfico, né? Abertura dos capítulos e tal. Aqui, esse projeto já vinha bem desenvolvido com a diagramação, a editoração, então nos coube a capa nessas discussões, tanto fazer a capa, quanto também quarta capa, o conjunto, então poder colocar essas caixas de texto e tudo mais. Mas, enfim, importa dizer que todo esse conjunto aqui é um conjunto que significa muito, né? Quando a gente olhou isso e tal, a professora Sandra lembra de cada foto, né? Pôde até comentar um pouquinho sobre a proximidade, sobre dar foco no quê e tudo mais, então foi muito legal. Esse foi um exercício que me tirou um pouquinho de uma zona de conforto, assim, né? Visual, de poder, como a gente vinha trabalhando, e fiquei muito feliz também de poder chegar nesse resultado e depois isso ter virado banner, né? Ter virado outros produtos. Obrigado. Passo agora para a Bruna, que vai poder continuar falando um pouco sobre a proposta do livro. Bom, primeiramente, eu já deixo os meus agradecimentos tanto ao convite da Sandra, da Flávia e da Ingrid para compor esse livro. Foi uma experiência incrível, porque mais do que pesquisa, eu acho que foi a história mesmo de um grupo que finalmente teve uma visibilidade que merecia. Então, a ideia do livro foi trazer as pesquisas, né, dos alunos do mestrado do ICSA, mas também trazer um pouquinho das características principais do Ergolab. Então, o livro é feito de 8 capítulos, sendo que a gente aborda um pouquinho de tudo, desde gestão ecológica, dimensão do trabalho em sítio, discussão das semijoias, que é uma pesquisa muito recorrente aqui em Limeira, por conta do trabalho das semijoias, por ser a capital das semijoias. Também do projeto P&D, que a Ingrid vai explicar um pouquinho mais para frente, que é relacionado ao setor elétrico. Também o trabalho docente, que a gente tem tanto contato, nós que somos alunos,
e muitas vezes não temos a noção de como que é o trabalho de um professor. Então, nós também estudamos o trabalho dos docentes. E o bacana é que essa pesquisa foi feita no cursinho de pré-vestibular, do cursinho do Colmeia, que é aqui da Unicamp também. Também a gente traz um pouquinho do laboratório de mudanças, então a Ingrid também vai explicar um pouquinho melhor, mas é uma abordagem também em escola municipal aqui de Limeira, e também a gente, além do trabalho no campo, do trabalho do professor, a gente também traz os trabalhos na área da saúde. Inclusive, a gente trata um pouquinho não só do trabalho na saúde, mas como também do paciente, que é a história um pouco da placenta, da árvore da vida, de como é feito esse trabalho, que muitas vezes não é conhecido pelas pessoas que não são da área. Também, por fim, a gente traz um pouquinho do trabalho decente, do que seria essa ideia de trabalho decente, e traz um pouco da releitura de Vidas Secas. Então, o bacana do Ergolab é que nós temos vários ramos de pesquisa, nós temos vários pesquisadores, são diferentes pesquisas, e mesmo com tantos anos, né, de Ergolab, a gente não consegue esgotar o trabalho, porque o trabalho é muito amplo. Mas um pouquinho que a gente conhece, a gente começa a se apaixonar tanto por quem trabalha, quanto pelo trabalho que é feito, a conhecer melhor, e eu convido vocês a lerem o livro. Vou passar a palavra para a Ingrid para ela explicar um pouquinho dos projetos do nosso grupo. Ingrid, me permite só uma fala, que eu cometi um esquecimento, né? Nós estamos aqui nessa dinâmica ao vivo, isso é o trabalho real. Então, eu esqueci de dizer que quem são as organizadoras desse livro, né? Além de mim, que sou a fundadora do laboratório, mas também a Flávia Traude, que é uma das nossas primeiras alunas do ICSA, do nosso mestrado, a Ingrid e a Bruna. E o Murilo esteve presente nesse processo o tempo todo e está aqui com a gente, porque apesar de não estar na organização, ele nos ajudou com muitas tarefas e atividades que eu não sou nem capaz de enumerar, né? Além do peso que tem esse trabalho artístico, essa sensibilidade. Então, obrigada, Murilo, por você me lembrar desse carinho que a gente teve, não só com os trabalhadores e trabalhadoras que a gente estudou, mas também com os colegas, com os estudantes que fizeram parte dessa história, os professores, os pesquisadores, que são nossos parceiros em alguma medida. Então, ter a imagem de cada um registrado ali nesse mosaico foi muito importante para nós, e a sua fala me trouxe esse respeito, esse carinho nessa história também. Então, não é só contar das pesquisas, mas era um pouco retratar nessa arte que você fez, esse túnel do tempo aí, desses 15 anos. Então, que gostoso poder estar aqui e relembrar que, no fundo, é isso que a gente está fazendo aqui agora também. Além de apresentar para as pessoas o nosso livro, a gente está com esse gostinho bom aqui de relembrar sobre como foi o processo de criação do livro, ou seja, o nosso trabalho também está aparecendo aqui, e está muito bacana. Obrigada. Passo a palavra para a Ingrid. Muito bom. É gostoso ver, né, a maneira como todo mundo vai interagindo, vai co-construindo. E acho que um ponto interessante é que esse livro ele reflete não só as pesquisas que foram feitas de mestrado, doutorado, para além desses grandes números, né, de mais de 40 artigos, 26 organizações de eventos, 180 participações em eventos e conferências científicas. A gente tem um trabalho que vai para além, olhando todo esse tripé da universidade pública, pensando em ensino, pesquisa e extensão. Então, é importante a gente pensar que o Ergolab, ele também, nesses 15 anos, se dedicou, né, à extensão universitária, por exemplo, através do projeto Travessia, que auxiliou ali na retomada do ensino presencial aos estudantes da FCA, em Limeira, trazendo nomes renomados também da própria psicologia, construindo um memorial coletivo. Também temos projetos e iniciativas ali, para além dos outros 8 projetos de extensão, 4 projetos também de ensino, com destaque também para a engenharia do trabalho, que é uma iniciativa financiada pelo Ministério Público do Trabalho, ali de Campinas,
que visa também essa propagação do ensino no Brasil sobre a engenharia do trabalho, como é que a gente humaniza também os cursos de engenharia, fornecendo não só conhecimento através de um livro e traduções de livros, mas também capacitação, diálogos, trocas, eventos e reflexões. Então, acho que é importante a gente ressaltar esse tripé da universidade pública, porque também é um mote que todos nós levamos, né, para além da pesquisa, como é que essa extensão e esse ensino também acontece. Bom, e falando em pesquisa, tem mais 36 pesquisas envolvidas, né, dentro do Ergolab. Vou destacar aqui algum deles e convido também as colegas que participaram. A gente tem o projeto Itapá, que ele foi financiado pela FAPESP e nesse último também em Raer, na França, que contou com várias universidades no Brasil e na França, como o USP, o Unesp, o Unicamp, o Fiscal, o FOP, o Quinan, onde a gente aplicou, como a Bruna comentou, um método, né, assim, chamado Laboratório de Mudança, para pensar essa transformação do sistema de atividade. Para além do Itapá, existem o projeto do Semijoias, também financiado pela FAPESP, para estudar esse trabalho, inclusive o trabalho infantil e essa coletiva ali com os órgãos municipais, como é que a gente poderia olhar para toda essa perspectiva de proteção social também dessas famílias. A gente também teve o projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, envolvendo o setor elétrico, e esse projeto é um projeto, assim, muito grande, né? Ele contou ali com um investimento de 3,8 milhões, tanto em bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, dividido em alguns eixos, como ergonomia, biomecânica, cibernética. Foi um trabalho interdisciplinar que contou com profissionais de outras áreas também. Então, muitas vezes a dificuldade do diálogo, mas a facilidade de também levar um pouco do nosso campo teórico, trabalhando ali com os operadores, né, de linha viva. Então, mostra um pouquinho, né, esse livro, ele reflete um pouco de todo esse trabalho feito nesse tripé ao longo desses 15 anos. Essas são algumas das iniciativas que eu quis dar destaque aqui. Ai, que bom, Ingrid, que você falou dessas iniciativas, porque isso me faz lembrar de outros projetos de pesquisa que a gente teve financiados pela FAPESP, né? O de produção de semijoias, mas também um outro que a gente teve sobre a questão dos cursos de nutrição na graduação, enfim, são que eu tive em parceria com a professora Marta, né? Com quem eu comecei aí as pesquisas iniciais, hoje ela já está aposentada, e aqui vai nosso agradecimento para ela também, que nos ajudou tanto nesse começo, né, com a saúde coletiva, a psicologia e tudo mais. E aí, você falando disso, eu me lembrei dessa diversidade mesmo, né? O Murilo tinha trazido esse aspecto, e eu acho que essa heterogeneidade, essa diversidade, que é uma marca do nosso laboratório, tem a ver com o fato de a gente estar no mestrado interdisciplinar, numa faculdade de ciências aplicadas, mas também a diversidade de atividades. Então, quando você nos lembra da extensão, nos lembra do ensino da graduação, que daí desdobra para a iniciativa Engenharia do Trabalho, né, que a gente já teve a oportunidade de divulgar também em outras edições aqui do Fórum Acidente de Trabalho, né, a gente convida vocês também a acessarem esse livro. Eu acho que é importante ressaltar que esses conteúdos, esses livros que a gente tem feito, são gratuitos, estão no portal de livros abertos da Unicamp, que as pessoas podem acessar, então isso é uma questão importante. E para além do ensino na graduação e na pós, e da pesquisa, a extensão universitária, ou seja, projetos que nos aproximam da comunidade, para a gente aprender com a comunidade, não só levar coisas que a gente tem gerado conhecimento. Acho que essa troca tem sido muito rica. E aí eu complementaria que esse projeto de P&D que a gente fez no setor elétrico, com financiamento da ANEEL, foi um projeto muito grande, de 5 anos, com vários colegas, né, professor Brits, aí no eixo da simulação, professor Milton, com o eixo da biomecânica, e eu coordenei a parte de ergonomia da atividade. Um resultado muito importante que a gente teve, e que não está na forma de livro, são patentes. Nós desenvolvemos 4 ferramentas de apoio ao trabalho dos eletricistas de linha viva, e essas ferramentas
a gente fez a submissão, né, do projeto de patentes. Uma delas foi licenciada para comercialização, e isso, inclusive, nos rendeu um prêmio de inovação da Unicamp agora em 2025, que nós vamos receber ainda esse prêmio, acho que em agosto, setembro, com muita honra, né? Porque ergonomia visa a transformação das situações de trabalho, então criar ferramentas que vão fazer parte do cotidiano dos trabalhadores é realmente muito importante. Então, eu queria deixar esse registro aqui que vocês trouxeram, mas enfatizar essa questão da heterogeneidade e da diversidade, não só de pessoas, de conteúdos de pesquisas, mas também de atividades que a gente realiza no laboratório e que nos enriquecem e, sobretudo, enriquecem o conteúdo e o conhecimento que a gente gera sobre o trabalho. E falando em enriquecimento, falando em trajetória, vou passar a palavra para a Flávia, que ela vai contar um pouquinho para a gente aí da experiência dela no Ergolab, né, e outras coisas que ela queira conversar conosco aí a partir dessa provocação aqui de falar sobre o livro. Exatamente, para mim é uma alegria estar aqui falando sobre o livro, que exatamente fala sobre o Ergolab, porque a minha história pessoal e profissional se cruza com a história do Ergolab. Já fazem 10 anos, já faz 10 anos que eu estou no grupo. Então, para falar sobre o Ergolab, eu preciso falar sobre a minha trajetória e quando eu ingressei no Ergolab. Eu acho que eu nunca compartilhei com a professora Sandra, mas a primeira vez que eu ouvi falar do Ergolab como um laboratório de ergonomia, eu imaginei que eu ia encontrar ferramentas para auxiliar na saúde e segurança do trabalho. Ainda tinha aquela ideia de ergonomia de fatores humanos, e quando eu comecei a frequentar o laboratório, eu percebi que se tratava de um outro tipo de ergonomia, que era a ergonomia da atividade, e a partir dali também o meu conhecimento se ampliou em termos de outros olhares para o trabalho, para o trabalhador, a saúde, os coletivos de trabalho, e de lá para cá a gente continuou desenvolvendo pesquisas. A partir disso eu comecei também a me integrar melhor sobre os autores que a gente discutia nos seminários, que ainda acontecem. Então, fui apresentada aos autores, ao Wisner, ao Guerrin, aos professores brasileiros também que estudam ergonomia, como o professor Laerte e tantos outros. E acabamos também dando sequência a esses seminários, compartilhando as nossas pesquisas do nosso grupo que geraram a elaboração desse livro, né? Então, eu posso dizer que, mesmo depois de terminar o mestrado, eu continuei vinculada ao Ergolab, e aí produzimos vários artigos, capítulos de livros, organizamos livros em referência à minha pesquisa do mestrado. Então, está perto da professora Sandra, né, que é fundadora do Ergolab, e está inserida como pesquisadora participante, colaboradora desse grupo, me desenvolveu extremamente no meu campo pessoal, porque se trata de um grupo também bastante acolhedor, respeitoso, interessado em escutar também os alunos, as experiências dos alunos, me fez me desenvolver como docente. Então, hoje, após 10 anos, eu continuo na carreira acadêmica, então eu fico bastante até emocionada em falar sobre isso e dizer que eu sou bastante grata, porque conheci muitos estudantes, conheci muitos professores, profissionais que têm o mesmo propósito que eu, né, que pensam em transformar o trabalho, e celebrar e publicar esse livro é a celebração de toda essa trajetória, o reconhecimento dos alunos, do trabalho dos alunos, do trabalho dos professores, valorizar a ciência, reconhecer todo o esforço também do nosso trabalho, né? Então, a gente fala sobre o trabalho das outras pessoas, mas também revela a importância do nosso trabalho, e como a gente cria esforços para fazer esse tipo de proposta, né? Então, é isso. Sandra. Obrigada, Flávia. Você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça aqui, né? Desde o primeiro dia que você chegou no Ergolab, da sua proposta de pesquisa, você contando da sua iniciação científica, o que você tinha estudado, né? A pesquisa que você tinha feito lá em Minas.
e depois ver o seu desenvolvimento com a produção de semijoias, né? O olhar que você trouxe sensível para as trabalhadoras, para a questão do sofrimento e do prazer delas, depois o desafio que foi você estudar com a gente o setor, você fez parte desse P&D, né, de linha viva, estudar o trabalho dos eletricistas de linha viva no seu doutorado, ver você assumir a carreira docente, e tantas atribuições que eu sei que você tem nas duas universidades que você já trabalhou, né, e continua trabalhando, enfim, é muito bacana ter hoje você como colega de trabalho, né, hoje você é professora do nosso mestrado, né, colabora no nosso mestrado, ter você co-orientando o trabalho de alunos do Ergolab, então essa sensação de ciclo, de continuidade, né, que eu acho que esse livro também manifesta. Cada um aqui permanece no Ergolab, né? O Murilo continua com a gente, a Ingrid faz o doutorado em outra iniciativa importante que a gente teve de fazer parte do programa de pós-graduação no Departamento de Política e Científica Tecnológica da Unicamp. Então, esse esforço também de poder interagir com outros pesquisadores em outros cenários faz com que a gente continue tecendo esse trabalho, que é um trabalho vivo, que é um trabalho que a gente gosta de fazer e que a gente espera que seja transformador para quem a gente estuda e para as pessoas a quem a gente dedica o nosso esforço, o nosso conhecimento. Mas obrigada por você lembrar, Flávia, que tudo isso é feito com muito afeto, né? Com café, com bolo, com celebrações que a gente faz. Então, acho que essas fotos que a gente tem, esses registros que a gente tem, eles nos lembram que produzir conhecimento, produzir ciência, também a partir da nossa humanidade, né? Uma ciência não pode se dizer humanista se a gente não tiver isso como um valor e um fundamento ali das nossas relações. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa que a gente tem dignidade de ter no nosso laboratório, que são essas relações afetivas, esses laços que a gente constrói que não se dissolvem, né? Então, os estudantes que entraram para o Ergolab estão nele até hoje, não saíram, enfim, permanecem colaborando de alguma forma, isso é muito gostoso. E aí, eu acho que para a gente ir encerrando a nossa conversa, depois, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu queria lembrar, a Flávia citou aqui o professor Laerte, né, que ela teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, encontrar tantas vezes. E sim, o professor Laerte é uma referência para nós, hoje ele já está aposentado, e ele foi a pessoa que prefaciou o nosso livro. E para a gente foi uma honra e um orgulho muito grande ter a atenção do professor Laerte para ler os nossos capítulos e poder prefaciar a obra. E esse trabalho tão carinhoso que ele fez, tão atento, tão preciso, eu queria trazer um trechinho dele aqui para vocês, que está na quarta capa, que está lá no nosso livro. Também agradecendo a ele, porque eu falei aqui da Flávia, da Ingrid, do Murilo e da Bruna como continuidades do Ergolab, mas eu me sinto um pouco continuidade do trabalho do professor Laerte, de tantos outros colegas que participaram, que hoje são meus colegas, mas que participaram da minha formação. Então, ele diz assim: ao primeiro contato com os temas tratados nessas pesquisas, fica evidente a preocupação com o desenvolvimento de uma categoria muito importante para nós, o trabalho. Todas elas, com suas nuances e distinções, estão voltadas à transformação, à busca de caminhos que levem a adaptações das tarefas às características humanas, à mudança dos cenários de produção para construir perspectivas que permitam o desenvolvimento dos sujeitos, à constituição de verdadeiros coletivos profissionais, à construção da saúde e ao desenvolvimento da cultura. Enfim, há uma preocupação inerente com a redução da injustiça e da desigualdade, quando se trata de diferentes inserções de trabalhadores em ambientes de produção que sejam realmente propícios ao seu desenvolvimento e que sejam caminhos pavimentados em uma perspectiva emancipatória.
Trata-se de um livro que reflete a importância dos trabalhos desenvolvidos no Ergolab e como, a partir de ações que sustentam ao longo do tempo, os integrantes das universidades podem trazer grandes contribuições para o debate e para as transformações em nossa sociedade que são necessárias e urgentes. Dar visibilidade ao trabalho, ainda mais quando se trata de diferentes atividades profissionais que são pouco conhecidas, é um engajamento político que pode trazer grandes contribuições. E aí ele termina dando parabéns a todos, a todas e a todes que participam dessa aventura, e ele deseja uma excelente leitura. E eu acho que é isso que a gente deseja, né? Que o nosso livro possa ser acessado lá no portal de livros abertos da Unicamp, que vocês baixem o PDF do livro, que vocês possam... Tem o formato EPUB também, que permite aí a leitura em diferentes dispositivos eletrônicos, que vocês possam desfrutar dessa obra coletiva que a gente fez com muito carinho. Então, mais uma vez aqui meus agradecimentos à Flávia, à Ingrid, à Bruna, ao Murilo, pelo trabalho coletivo. Espero que possamos continuar aí o nosso trabalho e agradecer mais uma vez ao Fórum Acidente de Trabalho por nos permitir fazer essa divulgação. Obrigada. Obrigada, e o nosso agradecimento a você também, Sandra, né? Ter fundado o Ergolab e estar com a gente, nos inspirar tanto com o seu trabalho também. Obrigada. Vou aproveitar também e dizer a mesma coisa, que é apaixonante trabalhar com quem é apaixonado pelo que trabalha. Então, eu acho que a marca registrada do Ergolab é essa: todo mundo é apaixonado pelo que faz, pela pesquisa, pelos trabalhadores. Então, essa paixão, ela nos une. Então, é muito gostoso passar pelo Ergolab, continuar no Ergolab, saber que novas pessoas virão, novas pesquisas, que a gente vai sempre se atualizar, conhecer um pouquinho mais do trabalho, mesmo que não dê para entender ele na sua total complexidade, porque, como a Sandra diz, é um caleidoscópio, não é? Mas é muito gratificante, e também deixo meu agradecimento à Sandra pelo acolhimento tanto do mestrado quanto para chamar para organizar o livro junto de pessoas tão especiais. Sou fã do Murilo, das artes dele, então, assim, é um prazer trabalhar com todos vocês. Também vou deixar meus agradecimentos, né? Muito bom, eu gosto muito de trabalhar com todos vocês, assim, é sempre uma alegria. Gosto muito de trabalhar, e então também tem esse cuidado, né, nesse sentido de vamos com calma, vamos se organizando, porque a gente também vai cuidando da gente, então, quando a gente cuida do outro. Então, queria agradecer, Sandra, por toda essa abertura, essa motivação, também o cuidado e o zelo de todos esses anos, dessas parcerias, e teremos muito mais pela frente. E um abraço muito forte na Bruna, Murilo e Flávia, que a gente também continue junto nesses novos caminhos que a gente vai traçando, com o Ergolab sempre puxando todo mundo, né? Muito bom. Vamos lá. É importante ressaltar, quando a gente pensa em agradecer, tem muito isso, né? Tanto a professora Sandra, quanto Flávia, Ingrid e Bruna, e o Ergolab, né, extensão, são pessoas com as quais a gente trabalha e que são uma espécie de oásis, assim, em termos de uma visão humana de trabalhar, né? Porque muitas vezes em outros campos, em outras bolhas, né, o trabalho é muito, cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, e quando a gente está entre nós, tem essa questão da paixão pelo tema, da paixão pela missão, pela contribuição, né, que está personificada na professora Sandra, mas que cada um de nós assume um pouquinho, né, nas falas de todos vocês, dá para perceber. Então, realmente, é um momento que, vamos dizer assim, é trabalho, mas é um trabalho que você vê que existe um propósito, existe uma autenticidade, existe um senso de missão, assim, que acaba resultando nesse cuidado, né, que todos têm com os outros aqui. Então, agradeço tudo e agradeço principalmente essa visão, né, que acho que espero trazer um pouquinho dela para fora. Obrigada. Então, tchau, tchau.